O nosso mundo, né, ele é cheio de enigmas. Alguns estão ali, gravados na própria terra, sabe? Outros foram deixados por mãos antigas. Mas todos eles têm uma coisa em comum: desafiam a ciência e tudo aquilo que a gente acha que entende. Essa é uma pergunta fascinante. Quer dizer, o que acontece quando as nossas melhores ferramentas, as teorias mais brilhantes, simplesmente não funcionam? O que sobra? O que sobra é o mistério, o inexplicável. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Nessa nossa jornada, a gente vai dar uma olhada em alguns dos enigmas mais persistentes que continuam a desafiar até os cientistas mais experientes. Vamos começar por aqui pelos mistérios que vêm da própria Terra. São fenômenos gigantescos que estão aí para lembrar a gente do quanto ainda temos que aprender sobre a nossa própria casa. A gente vai dar uma olhada nas espetaculares cavernas de mármore e depois vamos tentar ouvir um pouco sobre o misterioso zumbido global. Dois fenômenos que, olha, intrigam qualquer um. Lá no sul do Chile, a natureza trabalhou como uma artista, com toda a paciência do mundo. E o resultado? O resultado é algo que parece ter saído de um sonho. Pensa só, por mais de 6.000 anos, as ondas do Lago General Carreira foram esculpindo essas paredes de carbonato de cálcio. A água azul turquesa que vem das geleiras bate naquelas paredes e cria um show de luzes que muda o tempo todo, dependendo da estação. E o fato de ser um lugar totalmente isolado que só se chega de barco, só aumenta a magia. Ok, agora vamos passar de um espetáculo visual para um enigma auditivo. Um som que algumas pessoas ouvem, mas que simplesmente ninguém consegue dizer de onde vem. Ele é conhecido como The Hum, ou o zumbido. Esse fenômeno é muito relatado em lugares como Taos, no Novo México, e Bristol, na Inglaterra. Agora, tenta imaginar como é ouvir um zumbido constante, de baixa frequência, que mais ninguém parece notar. Deve ser uma experiência que desafia tanto a sanidade de quem ouve quanto a própria ciência. Bom, 4% pode até parecer pouco, mas isso quer dizer que milhões de pessoas ao redor do mundo vivem com esse som fantasma. É uma condição que a ciência até hoje luta para entender. E o pior é que nenhuma dessas teorias foi confirmada. Cada uma delas tem suas falhas, sabe? E a origem desse som continua sendo um dos fenômenos mais estranhos e inexplicáveis que afetam as pessoas hoje em dia. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo. Dos mistérios da natureza, a gente passa para os quebra-cabeças deixados por aqueles que vieram muito antes de nós. Artefatos que parecem aviões modernos e figuras gigantescas que só dá para ver do céu. Pois é, esses são só alguns dos enigmas que nossos ancestrais deixaram para a gente decifrar. Lá na Colômbia foram encontrados uns artefatos pequenos, de ouro com mais de 1.000 anos de idade, que têm uma semelhança impressionante com jatos modernos. E isso deu início a um debate fascinante. O que é que as civilizações antigas realmente sabiam sobre a aerodinâmica? A comparação é direta e um pouco desconcertante. De um lado, um objeto de ouro de 1.000 anos, do outro, uma invenção do século XX. A presença de asas, cauda e estabilizadores nos dois não parece ser só uma coincidência, e isso desafia a nossa linha do tempo da tecnologia. A prova final veio em 1994. Pesquisadores alemães construíram réplicas em escala desses artefatos, colocaram motores nelas e elas voaram perfeitamente. Isso levanta uma pergunta incrível. Como é que uma cultura antiga poderia dominar princípios de aviação que a gente só foi redescobrir milênios depois? E mantendo esse tema de mistérios no ar, vamos agora para o Peru. Lá, o enigma não é pequeno e dourado, mas sim gigantesco e está gravado na própria terra. As linhas de Nazca são um dos maiores mistérios da arqueologia. São centenas de figuras enormes, de animais a formas geométricas, desenhadas no deserto peruano. E o mais intrigante, elas só fazem sentido vistas de cima, do céu. Para que foram feitas? Eram calendários, rituais para deuses? O mistério continua. E para quem acha que mistério é coisa do passado distante, vamos avançar um pouco no tempo. O século XX também teve a sua dose de eventos bizarros e inexplicáveis. A gente vai analisar uma das invasões de transmissão mais estranhas da história e um desaparecimento que simplesmente deu origem a uma lenda global. Foi em 1987, durante um episódio de Doctor Who em Chicago, que o sinal de TV foi invadido.
Do nada, na tela surgiu um intruso usando uma máscara do personagem Max Headroom, falando frases sem sentido e até sendo açoitado com um mata-mosca. O FBI investigou, mas o autor dessa invasão pirata bizarra nunca foi encontrado. E agora vamos para aquele mistério moderno que praticamente definiu uma geração. O nome Triângulo das Bermudas ecoa na nossa cultura, e muito disso se deve a um único evento devastador. Em dezembro de 1945, 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos, o famoso Voo 19, decolaram da Flórida. As últimas transmissões de rádio deles foram super confusas. O líder da esquadrilha dizia que os compassos não funcionavam e que tudo parece estranho. Eles e os 14 tripulantes nunca mais foram vistos. E assim se tornaram a pedra fundamental da lenda do Triângulo das Bermudas. Dos desertos do Peru até as águas do Atlântico, esses enigmas nos lembram que o conhecimento humano tem limites. Mas a busca por respostas, por entender, essa busca nunca para. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta. De todos esses quebra-cabeças que a gente viu, qual será o próximo grande enigma que a humanidade finalmente vai conseguir decifrar? E quantos outros ainda existem por aí, só esperando para serem descobertos?